Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do Geracálculos. Sou perito contábil. Neste vídeo eu vou explicar como funciona o gerador de planilhas. Para você fazer teste gratuitamente, acesse esse site portaldocalculo.com.br. Aqui você tem as opções de cálculo, limitado a 2 anos. Como o vídeo está sendo gravado no dia 26/12/2016, a data da admissão tem que ser posterior a essa data. Caso contrário, você não vai conseguir fazer seu teste. E para fazer o cálculo completo, você faz o login, vai cair nessa tela. Aqui você tem as mesmas opções e aqui não tem limitação. Para fazer cálculo trabalhista, você tem a opção de correção no final e a opção de correção por anexo. A diferença básica dos dois é exatamente isso, e no modelo 2, por ser correção por anexo, você tem a opção de fazer cálculo com outro período diferente daquele trabalhado. Como exemplo, indenização, estabilidade, reintegração ou qualquer tipo de verba parecida. Caso contrário, é tudo igual. Fora esses dois detalhes, o demais é tudo igual. Questão de preferência. Vamos ver o modelo 1. Eu vou informar essa data de trabalho e a data da distribuição. A data da distribuição para efeito de juros de mora, que é calculada a partir dessa data, e para efeito de prescrição, que será limitado a 5 anos dessa data, caso tiver selecionado. Senão ele vai montar o cálculo de todo o período. Se não tiver prescrição, ele vai gerar o cálculo do período trabalhado. Informe se tiver férias vencidas, se na rescisão contratual foi pago férias vencidas, ou se no processo foi deferido férias vencidas, você seleciona. Mesma coisa, aviso prévio, multa de 40% também. E se o FGTS for a depositar, você seleciona. Eu vou deixar selecionado para você ver como é que funciona. Ele vai fazer uma planilha separada e a informação do FGTS, o valor do FGTS será demonstrado separado também. Formatação, você escolhe qual formatação será a planilha. Dados do processo, você informa se tiver dados para aparecer no cabeçalho das planilhas. Períodos de férias você precisa informar para efeito de reflexo. Se alguma verba que você selecionar tiver reflexo, você precisa informar o período de férias para ele saber qual reflexo, em quais férias serão os reflexos. E também no caso de dias úteis e DSR, ele vai fazer a proporção de acordo com as férias. Ele vai desprezar o período que você informar aqui. Correção monetária, você tem a opção da TR e IPCAE, só que o IPCAE foi publicado pelo tribunal até essa data, então você tem somente até essa data. Caso contrário, se você quiser alguma outra data posterior, você vai ter que entrar, vou mostrar aqui. Você vai ter que entrar nessa item correção monetária e juros de mora. Aqui você tem a opção de IPCAE, você põe o período do cálculo, a data da distribuição e a data da atualização que você quer. Vamos gerar uma rapidinho aqui. Estou colocando qualquer data aleatória, só para você ver como é que funciona. Informe 13º mês seguinte, se for o caso, lógico, que normalmente com o 13º mês seguinte, só gerar planilha. Aqui a planilha, espera que está gerando. Aqui a planilha só da correção monetária, então aqui já tem um índice de acordo com o IPCAE. Esse índice você pode depois substituir na sua planilha.
Vamos voltar lá no site. Então é isso. E os juros de mora, se for fazenda pública, você seleciona. Se for observar de acordo com essa lei, que é conforme o juros da poupança, você seleciona também. Fazenda pública, ele, a partir de uma data, os juros ele é de 0,5%. Então você seleciona, ele já observa esse critério para calcular os juros. O INPS, o percentual da empresa. Na própria planilha também você tem a opção de alterar. Recolhimento em atraso, se for o caso, você seleciona. O que é recolhimento em atraso? Ele vai considerar a atualização do NPS conforme débito previdenciário. Ou seja, ele vai considerar juros e Selic e multa desde a época, mês a mês do cálculo até a data da atualização. Se você não selecionar, ele vai observar o mesmo critério de correção do trabalhista que a TR. Critério de correção de imposto de renda, que normalmente está sendo adotado esse, não precisa mexer. E o DSR, o que tiver selecionado é dias úteis, o que não tiver é DSR, se for bancário você não seleciona. Feriados é o normal, não precisa mexer. E se for adotado a base de 1/6, você seleciona aqui. Aqui são as verbas para efeito de cálculo. Se você selecionar uma hora extra, ele vai montar 3 blocos de 3 anexos de cálculo. Um da hora extra e um do reflexo em DSR e outro as integrações em 13º, férias e aviso prévio. Ou seja, para cada hora extra selecionada, o sistema vai gerar 3 planilhas. 3 para essa, 3 para essa. Aqui você tem a opção, se você quiser, como exemplo, calcular a hora extra excedente da 8ª diária e 44 semanal, você seleciona aqui. Aqui você pode, nessa planilha, compensar o valor pago. E aqui você pode selecionar uma outra para efeito de intervalo indenizado. Ou também você pode gerar só uma e o intervalo fazer dentro dessa também. Você pode ter essa opção e não compensar o valor pago, porque normalmente, se não tem valor pago, você pode apurar tudo aqui. Se tiver compensação, o ideal é você fazer uma separada. Vamos colocar uma insalubridade e uma diferença salarial. Depois a gente vai fazer outros vídeos explicando passo a passo cada tipo de verba e dicas para fazer o cálculo. Então vamos continuar. Adicional de insalubridade o percentual e se tiver reflexo ou não, e qual critério de cálculo. Apurar pelo salário mínimo, que normalmente está sendo adotado esse, e se o adicional de insalubridade vai ser incluído para o cálculo da hora extra. Então você deixa selecionado, se for o caso. Diferença salarial, mesma coisa, se tiver reflexo ou não, se vai refletir. E a hora extra, para cada percentual que você informar, será gerada uma coluna para você lançar a quantidade de hora extra. Então, se for, como exemplo, excedente de 8 e 44, então você seleciona duas aqui com o percentual. No caso do domingo e feriado, você pode pôr mais uma. Vamos colocar um exemplo, um intervalo. Então, você deixa uma aqui. Os reflexos, se tiver ou não, e se o DSR vai refletir nas demais verbas também. Se for o caso, eu vou deixar selecionado aqui para a gente ver como é que é. E o título, se tiver necessidade, se não, você deixa em branco. Então vamos gerar a planilha. Veja que foi rápido, a planilha já está pronta. E qual que é a vantagem de você fazer o cálculo pelo gerar cálculos? Porque por ser planilha, o que o sistema fez simplesmente foi, com base nas informações que foram dadas no sistema, ele montou todo o seu cálculo, é como se você tivesse feito manualmente.
todas as planilhas. Só que se você fizer para fazer isso manualmente, você vai perder horas e horas. Em poucos segundos o sistema ele já montou tudo para você, de ponta a ponta. Desde a insalubridade, aquele bloco diferença salarial, que é um anexo só, aquele bloquinho que eu te falei, que o primeiro é hora extra, não, desculpa, o salário hora, e aqueles 3 bloquinhos que eu te falei, que é para efeito de hora extra, que aqui é aqueles percentuais que a gente lançou. Você pode alterar o título aqui também, hora extra, excedente da oitava. Aqui você pode alterar se tiver necessidade. Aqui você pode colocar hora extra domingo e feriado. E aqui hora extra intervalo. Então a hora extra que for apurada no cartão de ponto, você pode lançar a quantidade aqui. Em outro vídeo a gente também vai demonstrar como gerar o cartão de ponto e como juntar o cartão de ponto junto com a planilha de cálculo. Nesse a gente vai fazer nesse eu estou fazendo um vídeo curto, só para você ter uma noção de como gerar o cálculo. Vamos colocar aqui uma quantidade de 50 horas. Vou colocar para fazer o período. Vamos preencher os outros anexos também, senão ele vai ficar em branco. Aqui em salubridade, a salubridade ela já vem pronta. Veja que está de acordo com o período informado e proporcional aos dias. Informado inclusive as férias. Se você informou, que eu não informei período de férias, mas se você informa o período de férias, os dias serão proporcionais aos dias de férias. Então o anexo, a insalubridade praticamente vem pronta. Se você quiser compensar o valor pago, você pode compensar ou ocultar. Se você quiser alterar a formatação também, fica à vontade. Vou fazer um exemplo aqui para você ver. Você pode fazer de acordo com a necessidade. Vou fazer uma bordinha aqui. Diferença salarial, ele já te deu essa planilha pronta. Também proporcional aos dias trabalhados e as verbas para efeito de integração também. Aqui você lança o salário que foi recebido, vamos considerar R$1.000 para todo período. Aqui você tem a opção de gerar, se for equiparação salarial, você informa o valor a ser equiparado. Se você quiser fazer uma evolução salarial, você pode colocar aqui também. Você veja que como é planilha, você pode adequar a sua necessidade. Eu coloco aqui reajuste. A fórmula ele está usando essas duas colunas. Eu inseri essa daqui só para efeito informativo. Reajuste salarial percentual. Vamos considerar aqui um percentual de 9%. Vamos arrumar a formatação dela. Então aqui ele começa com R$1.000. Aqui eu faço essa mais essa vezes o percentual. Então aqui eu arrasto para baixo, ele já observa esse percentual. Se tiver mais um outro aqui, considerar 8% aqui. Então ele vai de acordo com o percentual. Veja que foi muito fácil fazer a adequação. O valor pago, se tiver também, que normalmente diferença salarial não tem valor pago, você pode ocultar e fazer borda. Se por acaso teve alguma falta, aqui você altera 29 e veja que é muito fácil de fazer adequação.
a insalubridade e a diferença salarial já, como a gente formou no sistema, a gente já trouxe para cá, senão essas duas colunas não iria existir, ele ia ocultar e deixar seu salário base. Aqui você informa o salário base, período que foi recebido, considerar o mesmo salário para todo período. Se tiver alguma outra verba, você pode usar essa coluna oculta, que aqui você pode lançar quantas verbas forem necessárias, considerar como uma gratificação. Considerar R$500. Aqui você pode pegar a formatação para ficar igual, colar para todo período. Se você quiser, tira aqui da linha em branco. Pronto, ele já está com base no salário pago. Esse foi pago e essas duas que está sendo apurado nos anexos anteriores. Então aqui já está pronto. O divisor, se for outro, você pode alterar também. Eu já peguei casos que o divisor é um período 1 e outro período outro. Vamos supor que seja 180. Então vamos deixar só esses meus aqui. Ó. Veja que você altera na mão. Você vê que planilha ela é muito simples de ser alterado o seu cálculo. E você está sabendo o que está acontecendo. Então aqui são a quantidade, eu não vou preencher aqui. Vou considerar 10 aqui. Ó. Então ele já faz o cálculo aqui com o adicional. Então ele pega essas quantidades mais o adicional sobre elas. Já está tudo em forma. Se tiver valor pago, você lança nessa coluna. Se você preferir ocultar também, conforme eu demonstrei no outro anexo, qualquer informação que tiver na planilha que você não quiser demonstrar, não exclui a informação, simplesmente oculta. Por quê? Porque para não dar erro na forma, e também se você quiser voltar a informação, só reexibir. E ela já está aqui, você usa a informação. Já está o reflexo no DSR, como eu tinha colocado bancário, ele já observou bancário. Se tivesse férias, ele já ia observar os dias de acordo com as férias. No próximo anexo, as integrações em 13º férias e verba rescisória. Como eu não informei férias, ele não fez nenhum dia de férias, que eu estou fazendo aqui nas vencidas e proporcionais. Se tivesse alguma férias, ele já ia fazer um cálculo aqui de férias de acordo com as férias ele observa a média do período aquisitivo. Aqui já tem as férias vencido proporcional, aviso prévio e os 13º. E aqui foi como eu falei, ele monta um principal e sobre tudo que foi apurado nos anexos anteriores, faz uma soma. Aqui eu tinha selecionado a FGTS a depositar, então o reflexo sobre essas verbas ele deixou separado. E aqui, como só tem esse FGTS sobre essas verbas, não tem outros cálculos de FGTS, você pode ocultar aqui para não ficar em duplicidade. E aqui as verbas tributáveis. No próximo anexo, ele faz a correção monetária daquele total. Você pode copiar aqui e colar se quiser, para aparecer o total aqui. Então aqui é o que foi apurado de principal apurado, aqui já corrigido. Se tiver necessidade de alterar a correção monetária, você altera aqui o índice, se for IPCAE, simplesmente gerando a planilha do IPCAE e colando o índice aqui. Aqui é os juros e o total apurado. Aqui é o FGTS a depositar, vejo que ele fez separado. Aqui o recolhimento previdenciário, você tem que lançar o salário e contribuição da folha de pagamento e o valor do NPS recolhido. Veja que se eu lançar aqui um valor recolhido de R$100, ele já me retorna uma base de cálculo.
Normalmente essa base de cálculo chega muito próxima do que está na folha de pagamento. Se caso contrário tiver muita diferença de centavos aqui, você digita o valor correto. Se não, você simplesmente lança aqui, ele já, 120, ele já retorna o valor da folha de pagamento. E aqui é o que está sendo apurado no seu caso, aqui no seu cálculo. E aqui é o total que ele recalcula e desconta o recolhido. Então aqui já está o valor da diferença do NPS. Se ele já tivesse sido recolhido pelo teto, não terá recolhimento. E aqui é a parte da empresa. Se você não for calcular o alíquota a terceiros, simplesmente você deleta esse valor e oculta o valor, a coluna não, a linha. O próximo é o cálculo do imposto de renda, de acordo com o provimento que observa o número de meses. Então aqui deu 0. E aqui o resumo. Veja que ele separou o FGTS para efeito de recolhimento em conta vinculada. Se não tivesse selecionado depositar, o valor do FGTS estaria aqui dentro e ele estaria somando esse total aqui. E aqui embaixo os recolhimentos. Aqui, como eu zerei lá, ele zerou aqui, você oculta também. O resto está tudo ok. Se tiver alguma informação que você não queira demonstrar, quiser ocultar, simplesmente vem aqui e oculta. Se quiser alterar a formatação, você altera. Aqui fica a seu critério. Então tá aí, o anexo, as planilhas foram montadas de acordo com a verba selecionada. Se tivesse sido selecionado todas as verbas, teriam montados 30, 40 planilhas aqui, sequencialmente por verba. Se tivesse selecionado mais de uma hora extra, ele ia gerar essa planilha e 3 blocos, esses 3 para a primeira hora extra e depois na sequência mais 3 para a próxima hora extra e assim sucessivamente, e depois as outras verbas até o final e montar o principal e a sequência final, que é esse principal com todas as verbas, os reflexos. Se você quiser alterar aqui e quiser apurar FGTS somente sobre uma ou outra verba, é só alterar a fórmula. Então, por ser planilha, não tem problema. É só você escolher o que alterar aqui. A fórmula, por ser planilha, ele está totalmente em fórmula, ele altera o resultado final. Ó, veja que aqui está esse total, 88, eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Em vez de 10 aqui, eu vou colocar 100. Veja que o cálculo já processou todos os anexos que tem consequência aquela apuração e já me alterou o principal, o resultado final. Então, por ser planilha, ele é muito fácil de alterar. E o sistema simplesmente ele fez montar os anexos para você como se você tivesse feito manualmente. A planilha está na sua mão. Se futuramente você quiser alterar a correção monetária, o arquivo vai estar no seu computador, você altera. Se você tiver necessidade de fazer uma adequação, incluir uma verba, não tem problema. Você gera só aquela verba e inclui aqui no meio. Você vai ter só só vai precisar incluir também o total da planilha nova aqui e o reflexo, automaticamente o resto vai estar pronto. Então trabalhar com essa planilha ela é muito fácil. Então o cálculo aqui está pronto. Poderia ser qualquer tipo de cálculo. Se tiver, como eu falei, alguma adequação como eu fiz aqui, ó, no caso da diferença salarial, é só você alterar que a planilha está pronta. Agora vamos, como eu já expliquei como funcionam as planilhas, simplesmente eu vou gerar o modelo do cálculo 2
para você ver a diferença. Então no cálculo 2 eu vou também pegar qualquer período aqui. E aqui ó, eu não vou nem passar nos detalhes aqui, eu vou simplesmente colocar as mesmas verbas, diferença salarial. Aqui se veja que é tudo igual. Aqui é aquelas colunas, eu vou deixar aqui para você ver que ele vai gerar só uma coluna. Não vou deixar com essas integrações. E também no FGTS ele não foi selecionado para ser recolhido. Então, alterando esses detalhes, o sistema já gera a planilha de acordo com o que foi informado. E lembrando que a qualquer momento você pode voltar no sistema. Se você esqueceu de informar algum detalhe, você pode gerar novamente essa planilha. O sistema ele identifica que o cálculo é o mesmo, de acordo com o período, então pode gerar 1000 vezes, que não tem problema. O sistema ele entende que é o mesmo cálculo. Aqui ele já gerou, vejo que é muito rápido. Então aqui ó, ele montou de acordo com os critérios. Aqui está a insalubridade, eu vejo que a correção já está aqui, ó. Então a diferença é essa. Diferença salarial, a correção, então o cálculo em si é o mesmo. A diferença é que esse final, o outro ele para aqui. E o FGTS ele é feito naquela planilha do resumo. Aqui já vem com o FGTS corrigido. O resto é tudo igual. Aqui o salário hora, como eu não selecionei essas duas para integrar na hora extra, ele não fez, mas caso contrário você queira inserir algum valor, você reside aqui, você vai ter várias colunas aqui para utilizar, não tem problema. Aqui eu deixei duas, você pode colocar alguns valores aqui, ele já soma. Aqui está aquela coluna que eu te falei, eu deixei só uma, então como se fosse hora extra excedente da oitava só, então aqui já está. Também querendo alterar também, você não tem problema, você pode, porque aqui é a fórmula, simplesmente ele pega a quantidade aqui e acumula com 50%. Se você quiser fazer uma adequação aqui, ó, você veja que já tem algumas colunas aqui, eu vou deixar mais uma. Ó, veja que eu estou adequando muito rápido. Vou colocar com 100%. Então aqui, ó, se eu colocar 10, ele já vai me dar 15, que é com 50. Se eu colocar mais 10 aqui, ele teria que me dar mais 20 ali para dar um total de 35, que ele não vai dar porque eu inseri agora. Então se você quiser fazer manualmente, você faz essa vezes 1.5 mais essa vezes 2. Então já está pronto. Não esquecer de arrastar até o final. Veja que a adequação foi muito rápida. O resto é a apuração normal, já corrigido. Deixa eu colocar um salário aqui já para ele já vir com o cálculo. Eu coloquei R$1.000 aqui para ele dar um salário hora para aparecer a apuração aqui. Então já está lançando o número aqui, ele já faz o cálculo. Então é muito simples. O reflexo ele já vem automático. Se você fosse fazer isso aqui manualmente, você ia gastar muito tempo. Então aqui está tudo pronto. Os períodos de férias também ele faz com o período de férias. E aqui ele monta um resumo só para efeito de tributação, porque não tem necessidade de correção monetária, porque eles já foram todos corrigidos. Aqui a tributação do NPS, também igual o outro. Aqui o imposto de renda, mesma coisa. E aqui eu movi sem querer, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. E aqui é o resumo. O resumo ele é um pouquinho diferente. Lá é um total só, ele já vem com esse total. Aqui não, ele já vem por verba. Aqui a diferença salarial está em branco porque eu não lancei nada aqui na planilha 2. Vamos lançar qualquer coisa aqui, ó. E colocar 10.000 aqui. E aqui 15.000. Ele já me deu essa diferença já proporcional.
E aqui já me deu o total, então aqui a vantagem daqui é que você vê cada valor do seu título. Se você tem a necessidade de comparar valores e saber quais totais para efeito de acordo ou qualquer outro motivo, está aí, separado por título. Também pode formatar, alterar, então qualquer planilha você tem essa opção de fazer essa adequação, incluir verbas. A planilha ela é salva no seu computador, você pode alterar a qualquer momento. Então é isso aí, a diferença do cálculo do modelo 1 e modelo 2 é a correção monetária, que é feita diferente, e aquela planilha da indenização, que é, vou gerar uma aqui, ó, só para a gente ver aquela indenização. Veja que para gerar planilha é muito fácil. Vou gerar aqui uma hora extra, não, uma insalubridade, e vou gerar uma estabilidade. Aqui ele já vai me pedir qual período eu quero. Então aqui você já informa, aqui é a que já vimos, e aqui eu vou colocar um período para continuar a demissão. Então vou colocar 21 do 3 de 2013, colocar o período de um ano, 20 do 3 de 2014. Aqui você informa se tem FGTS ou não e gerar. O cálculo está pronto. Esperar ele abrir a planilha. Deixa eu ver se ele abriu a planilha. Peraí que tem bastante planilha aberta aqui, deixa eu ver se é uma dessas. Eu vou fechar aqui essas planilhas para mim não... Essa daqui a gente já viu, que é aquela da correção por anexo. Aqui é aquela que eu demonstrei, eu não vou salvar. Aqui é o IPCAI. Então vamos gerar aqui novamente. Acho que meu computador travou, mas meu computador travou. Mas nos próximos vídeos eu vou demonstrar, tirar todas as outras dúvidas e as dúvidas forem surgindo, a gente vai montando os vídeos. Então por hoje é só isso e até o próximo vídeo.